Olá! Na videoaula de hoje eu vou ensinar como importar clientes, contatos e oportunidades de negócio da tua base de uma planilha do Excel para dentro do Pipedrive. Então é uma aula muito importante porque eu sei que muitos clientes já têm a sua base de contatos, não sabem como importar. Eu vou ensinar como fazer o mapeamento dos campos e essa importação. Você vai ver que é muito simples. Antes, se você ainda não curtiu o nosso canal, curta essa videoaula, se inscreva no nosso canal, para você poder receber sempre os avisos de novos vídeos, não só sobre Pipedrive, mas sobre vendas, coaching, sobre startups. Vale a pena você se inscrever porque tem muita novidade vindo por aí. Então, vamos aprender agora como fazer uma importação básica. Claro que você vai adaptar a tua planilha, as tuas colunas, aos campos que você tem, mas vamos ver como fazer uma importação básica para dentro do Pipedrive. Então, temos aqui a nossa visão de funil de vendas. Para que a gente possa fazer a importação de dados, um dos caminhos é, eu clico em Ajustes. Em Ajustes, eu seleciono Ferramentas e Aplicativos. E aqui eu tenho, então, a opção de dados. Eu tenho Importar dados, Exportar dados, caso você queira exportar as informações desta conta do Pipedrive para uma planilha e a partir daí importar para uma outra conta ou para um outro CRM, você vem em exportar dados para que você possa fazer uma exportação. Aqui é a gestão da tua exportação de dados, é um dos caminhos para você exportar os dados. Quero sempre lembrar que se você, por exemplo, está aqui em contatos, pessoas, por exemplo, então eu tenho aqui a minha base de contatos. Se eu quiser exportar, basta eu clicar aqui nos 3 pontinhos, no sinal de reticências, e eu tenho tanto a opção de exportar. Isso que eu estou visualizando, é bom deixar claro que os campos que eu visualizo são os campos que eu exporto. Se eu clico aqui, eu consigo definir outros campos para exportar. Então eu posso exportar por aqui ou importar dados é um outro caminho. Então, quando eu clico em importar dados, ele já me joga direto nessa tela, nessa opção de importar dados. Aqui eu tenho mesclar duplicatas. Então, caso eu tenha algumas duplicatas, alguns registros em duplicidade, eu venho aqui e posso fazer a mesclagem deles. Eu seleciono qual que eu vou manter, qual dos 2 registros eu vou manter, ele vai mesclar os 2 e deletar um deles. Mas vamos então focar na importação de dados, que é o tema dessa videoaula. Então, eu tenho aqui, eu posso importar de um outro software, e aqui ele explica como. Também tem um vídeo explicativo. Como eu posso importar de uma planilha? E aqui eu também tenho um passo a passo. Se eu clico em importar de outro software, o que vai acontecer? Ele me dá uma base de alguns softwares, de alguns aplicativos, que eu posso fazer a importação via Import2. Import2 é uma plataforma, é uma ferramenta, não é da Pipedrive, é uma ferramenta de uma outra empresa que faz a importação destes softwares, por exemplo, para dentro do Pipedrive. Isso depois tem um custo. Eu sugiro que você visite o site da Import2 para poder entender melhor como é que eles trabalham. Se você preferir, você pode então simplesmente exportar teus dados de um outro software para uma planilha do Excel e importar para dentro do Pipedrive. Vamos imaginar então que eu tenho a minha base de dados dentro de uma planilha, seja do Excel, seja no formato CSV, e eu quero importar para o Pipedrive. Eu posso clicar aqui, de uma planilha, eu vou já jogar o arquivo aqui. O que ele está me alertando nessa parte? Aqui ele deixa eu baixar um arquivo de amostra, ou seja, se eu quiser ter um arquivo de exemplo de como que pode ser uma planilha do Excel para que eu importe para dentro do Pipedrive, eu posso baixar. Eu vou baixar aqui um arquivo, vou baixar no caso em CSV,
baixei aqui um arquivo para fazer a importação. Nessa parte ele está dizendo o seguinte, que alguns campos eles são obrigatórios. Então, por exemplo, se você está importando, por exemplo, um contato de pessoa para dentro do Pipedrive, obviamente que o nome dessa pessoa, desse contato, é obrigatório. O mesmo com o título de uma empresa, o nome de uma empresa, de uma organização, isso é um campo obrigatório. Então existem alguns campos obrigatórios que nós precisamos preencher. Se você clicar aqui, ele vai te mostrar a lista de alguns desses campos. Criar campos personalizados. É muito comum nós termos campos personalizados dentro do Pipedrive, dentro da nossa conta. Portanto, criando campos personalizados, como por exemplo, CNPJ, vamos imaginar que dentro do campo de organizações, então vamos entrar aqui dentro de uma organização, eu queira cadastrar dentro do perfil de organização um campo chamado CNPJ, por exemplo, ou Estado do Brasil, onde fica essa organização, são campos personalizados, são campos que não são de padrão do Pipedrive, mas que eu posso criar entre uma infinidade de outros. Você pode criar o tipo de campo que você precisa. Basta clicar aqui em personalizar campos ou ir em ajustes, que lá em ajustes você também pode criar campos personalizados. Eu já fiz uma videoaula sobre isso, portanto procure aqui no nosso canal a videoaula sobre como criar campos personalizados, para eu não precisar explicar agora. Vamos voltar então à questão da nossa importação. Eu vou importar de uma planilha, no caso eu baixei aqui um arquivo CSV, e vou jogar esse arquivo, vou importar para dentro do Pipedrive. Esse é um arquivo de amostra. Você pergunta para mim, Victor, eu preciso colocar minha base de dados dentro do arquivo de amostra? Não. Né? Esse arquivo de amostra é só mesmo para você ter uma ideia da estrutura básica. Mas é claro que a tua planilha ela vai estar personalizada com os campos que você precisa, não é? Com os teus campos dentro da tua base de dados. Então vamos lá. Aqui você tem a opção. A primeira linha do meu arquivo lá na planilha é um cabeçalho? Não importar? Se for, geralmente é, não é? Nós temos lá a primeira linha como sendo o nome, né? A coluna como sendo o nome, por exemplo, o nome do cliente, o endereço do cliente, telefone. Geralmente é um cabeçalho. Portanto, você clique aqui para que ele não precise importar a primeira linha, se a primeira linha da tua planilha for o título do campo. Tá bom? Se for o título do campo. Muito bem. Agora nós vamos fazer o mapeamento. Como que é o mapeamento, então? O Pipedrive está me mostrando na coluna da esquerda os campos que ele encontrou na minha planilha. E na coluna da direita, o mapeamento. Então ele encontrou na minha planilha um campo de nome do cliente. E ele encontrou aqui, olha, o primeiro cliente, Ned Stark. Ele não soube mapear. Então vamos lá, eu vou mapear para ele. O nome de pessoa, do meu contato de pessoa, ele está relacionado a campo do tipo de pessoa, a campo do tipo organização, a campo do tipo de perfil de negócio, ele é um campo do tipo de atividade, ele é uma nota, uma observação, ou ele é um campo de produto. Como é óbvio, o nome do meu contato de pessoa é um campo do tipo contato de pessoa. Então eu vou clicar aqui em contato do tipo de pessoa e vou procurar no que eu tenho aqui no Pipedrive o título. O nome da pessoa. Tá aqui, olha, nome. Então eu vou arrastar. Muito bem. Ele mapeou lá uma coluna chamada primeiro nome. Deixa eu abrir aqui. Ele está em CSV. Vamos ver como é que vai ficar a visualização.
ele me mostra nesse arquivo CSV, olha, eu tenho, para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui uma coluna de nome, uma outra coluna de primeiro nome, segundo nome, último nome, o telefone da pessoa, o e-mail da pessoa, o nome, o cargo da pessoa, no caso, a organização. Então esses são alguns dos campos. Tá vendo? Olha, o endereço da organização, o título do negócio, o tipo de atividade e uma nota, um conteúdo, uma observação. Então, essa é a minha planilha. Tá? Aqui ele não está no formato Excel, está no formato CSV, mas essa é a minha base de dados. Então, o que acontece? Voltando para o Pipedrive, então. Eu tenho aqui pessoa, último nome. Então, eu vou aqui, campo do tipo pessoa, sobrenome. E arrasto. Pessoa, telefone. Eu vou vir aqui, então, olha, telefone. Veja que tem uma diferença. Eu posso ter o telefone da organização. Nesse caso, é o telefone de uma pessoa. É o meu contato dentro da organização, como pode ser uma pessoa ao cliente final, se você trabalha com o varejo, se você trabalha no B2C, e aí você não vai ter o telefone de uma organização. Então, eu vou pegar aqui, telefone de pessoa e arrasto. E-mail de pessoa e arrasto. O título do cargo da pessoa. Então, eu vou procurar aqui o cargo dele. Se eu não tenho esse campo criado, eu preciso criar esse campo com o cargo da pessoa. Então, eu vou procurar aqui. Se eu não tiver esse campo, eu vou adicionar um campo personalizado, vou criar esse campo. E aí ele vai aparecer aqui. Se eu criar ele em pessoa, vai aparecer aqui. Se eu criar em organização, vai aparecer em organização. Não é? Se eu criar em negócio, vai aparecer em negócio. Ele vai aparecer aqui, vai ficar disponível. E aí eu vou então arrastar. Vou fazer um mapeamento. No caso aqui, eu não tenho nessa conta de teste esse campo criado. Eu não tenho. Eu posso colocar um outro campo? Se fizer sentido, sim. Por exemplo, nesse aqui eu arrastei o campo marcador, que é uma forma de eu qualificar aquele contato em quente, frio. Não faz sentido, não é? Veja que as colunas lá dentro daquele campo que ele encontrou é CEO, não é? É o CEO da empresa. Quer dizer, aqui é alguns dos cargos que ele encontrou lá dentro. Não faz sentido eu colocar aqui se eu não quiser. Ou se eu falar, não, eu quero classificar, eu quero marcar esses clientes de acordo com o título. Por quê? Porque aí eu já sei que eu estou tratando com um CEO, eu já sei que eu estou tratando com um diretor de marketing. Em vez de eu criar um campo personalizado, eu quero classificar o cargo do meu cliente como um marcador. Eu posso fazer isso? Se eu achar que faz sentido para mim, eu posso fazer isso, não há problema. Posso aqui classificar, se for no verde, como sendo o CEO, por exemplo. Esse aqui, se for um chefe, é nesse aqui. E esse aqui, vamos imaginar que é um cargo que não tem muito poder de decisão, eu vou colocar aqui. Eu posso fazer isso, se fizer sentido para mim. O que é o marcador? O marcador é uma forma de você também qualificar, de você rotular suas organizações ou as pessoas de contato que você tem. Tá? Se eu não quero classificar dessa forma, eu crio aqui o campo Job Title, não é? O cargo, no caso, eu crio aqui o campo cargo e arrasto para cá. Nessa nossa videoaula, eu não vou fazer a criação. Se você não sabe como criar, eu repito, assista a nossa videoaula sobre como criar campos personalizados. Aqui, o nome da organização. Então, eu venho para cá, organização, e vou procurar o nome da organização. Percebe que aqui também tem o marcador. Eu também posso rotular uma organização como quente, fria, né, o jeito que eu quiser. Eu também posso rotular. No caso, eu estou usando o marcador para rotular o cargo daquela pessoa na empresa, se ela é
o poder de decisão dela, de repente, se ela é um CEO, se ela é um diretor, se é um assistente, para mim faz sentido. Se para você não fizer, não rotule dessa forma. Não mapeie dessa forma. Eu só estou dando um exemplo de que nós podemos mapear do jeito que fizer sentido para nós. Organização name. Então vamos lá. Organization name. Vamos colocar aqui o nome da organização. O endereço. Então eu tenho aqui o endereço da organização. Aqui o título do negócio. Vamos procurar aqui, olha, o título do negócio. Você viu que eu já mudei para a aba negócio. Título do negócio. Eu já posso inserir seguidores também. Vamos imaginar que eu quero importar. Esse negócio, mas eu já quero atribuir um proprietário para ele, ou seja, quem na minha empresa vai cuidar dessa oportunidade de negócio. Eu poderia colocar um proprietário? Poderia colocar quem que vai ser o proprietário, o vendedor que vai lidar com esse negócio. Para isso, eu teria que ter lá na minha planilha uma coluna onde vai ter o nome do meu vendedor. Então, por exemplo, para esse cliente ou para esse negócio, eu teria aqui proprietário ou vendedor, e aí eu teria o nome de cada membro da minha equipe que vai cuidar de cada negócio. Então, se desse negócio aqui, Winterfell, o vendedor for o Victor, então vai estar aqui escrito na coluna vendedor, né? Ou proprietário, ou outro nome qualquer, mas vai estar aqui na coluna de proprietário do negócio, Victor. Se para a empresa ABC é o Victor que é o proprietário da empresa ABC, vai estar o nome do Victor aqui. No caso, o Victor vai ser proprietário da empresa ABC, do cliente também, Brad, no caso desse cliente, e no caso desse negócio. Tá aqui, ó, desse negócio. Então, o Victor ele vai ser o proprietário, nesse caso, tanto do negócio, quanto da empresa, quanto do cliente, porque tá tudo na mesma linha. Tá tudo na mesma linha. Se você quiser atribuir proprietários diferentes, o João para o negócio, porém o cliente para o Victor, então você tem que fazer separadamente. Se eu colocar aqui proprietário e Victor aqui do lado, o Victor vai ser proprietário do negócio, da organização e do cliente, porque ele está na mesma linha. Eu estou atribuindo o meu vendedor Victor para os três. Se eu quiser colocar o Victor só para o negócio e o João para o cliente, para o contato da empresa, eu teria que fazer separadamente aqui embaixo, tá bom? Para ter essa divisão. Muito bem. Então, Victor, posso importar meus negócios já atribuindo para os vendedores certos? A resposta é sim, desde que você coloque aqui uma coluna com o nome dos vendedores para cada negócio ou para cada cliente. Opa, deixa eu passar aqui. Vamos lá. Então, e o mesmo para seguidores. Se você quiser já atribuir seguidores para um determinado negócio, você pode também. Ou para um determinado cliente, você pode também. É o mesmo processo do proprietário. Atividade. Eu venho aqui atividade e eu vou então escolher a atividade. No caso aqui é o conteúdo da atividade, não é? É o conteúdo da atividade, olha, é o assunto da atividade. E aqui é uma nota. Então, por exemplo, o conteúdo da observação no caso. Aqui eu tenho data de atualização. Você tem vários campos. Dá para mapear tudo isso? Dá. Desde que essas informações já estejam na sua planilha. Se elas já estiverem na sua planilha, você mapeia. Como eu estou mapeando aqui. Ok? Então, esses são campos padrões que você pode mapear, contanto que estejam na planilha, e você pode criar campos personalizados para aparecerem aqui e você mapear, como CNPJ, por exemplo. Bom, ok, precisa de ajuda? Não. Vamos continuar. Mesclar dados. O que fazer com as duplicatas? Caso encontre duplicatas, eu mesclo ou eu duplico?
Então você tem a opção aqui. E aqui, olha, as duplicatas são verificadas apenas para pessoas e organizações e não para negócios. Então, se for o mesmo nome de organização ou o mesmo nome de pessoa, ele vai considerar como uma duplicata, se for exatamente igual. Se você clicar em aprender mais, você pode ter mais informações sobre os parâmetros do que ele considera como duplicata. Basta clicar aqui. No meu caso, eu quero que mescle os dados. Aqui ele está me mostrando, então, uma visualização do que ele importou, ou do que ele vai importar. Então ele me mostra aqui, na minha planilha, pessoas, ele encontrou lá esse cliente, nesse telefone. Aqui eu consigo checar se faz sentido. Olha, nome, tá certo. Telefone, tá correto. E-mail, é esse campo mesmo? Sim, é e-mail. Se aqui tivesse o nome do cliente, opa, tô mapeando errado. Volta lá. Volta lá, cancela e volta para aquela etapa, porque você ia estar mapeando errado. Você volta para outra etapa. Então, refaz o processo que você está mapeando errado. Então, aqui você consegue verificar se está certo. Verificar se está certo. Negócios, títulos, nome da organização, pessoa de contato, o assunto da atividade, olha, tarefa, reunião, o nome do negócio, da organização, conteúdo da observação. Perfeito, tá tudo correto, vou importar. E aqui ele vai começar a fazer a importação. Então, no caso, ele está importando esse arquivo de amostra. Tá aqui, olha. 18 itens adicionados. 7 mesclados. Por que ele mesclou? Porque eu já tinha contatos aqui na minha base. Eu já tinha feito essa importação anteriormente, porque essa é uma conta de testes. Eu faço, às vezes, algumas videoaulas e algumas demonstrações para clientes, não é? Através dessa conta. Então eu já tinha feito essa importação, por isso que ele mesclou algumas informações aqui. Se tivesse dado algum erro, iria aparecer aqui um arquivo para eu baixar o skip file. O que é o skip file? É um arquivo que você baixa e você analisa, então, todos os registros que deram errado. Então, se, por exemplo, alguma coluna na tua base, vamos voltar lá no arquivo, vamos imaginar que ele não importou essa coluna, e-mail de pessoa. Ia estar aqui como erro. O que eu iria fazer? Eu iria abrir o skip file, eu ia ver que deu erro nessa coluna, basta eu inserir novamente os e-mails direitinho, salvar o arquivo e importar de novo somente o skip file. Ou seja, eu não precisaria refazer todo o processo. Eu poderia importar o skip file que eu baixei, eu baixo o skip file, eu corrijo ele, e aí eu importo novamente somente aqueles dados que deram errado. Não preciso refazer o processo. No meu caso, não deu nada errado, tá tudo certo. Qualquer dúvida, ao vídeo. Você tem a nossa central de artigos. Se você clica aqui, você tem guia de introdução, artigos, academia do Pipedrive, com mais vídeos e um suporte ao vivo. Se você clicar em Fale Conosco, você abre um chat para suporte ao vivo com a nossa equipe de suporte técnico 24 horas por dia, todos os dias, isso para o Brasil. Tá bom? Então, você tem muito material de apoio e suporte caso você tenha dificuldade para fazer a importação. De repente, eu não quero manter essa importação. Não quero manter. O que eu faço? Aqui eu tenho o meu histórico de importação. Então, olha, elas são mantidas por 90 dias, mas elas só podem ser revertidas após até 48 horas. Então você tem 48 horas para reverter, para anular essa importação e o Pipedrive ficar com a mesma base de dados que estava antes da importação. Então, eu posso reverter. Eu tenho até 48 horas para reverter.
E você também pode aqui, se eu clicar aqui, você pode baixar o arquivo. Baixa o arquivo que você importou, se você precisar. Se eu clicar em detalhes, ele explica direitinho, mostra o que foi adicionado e mesclado, os tipos de campo, o usuário que importou, a data, e clique aqui para reverter, ele vai reverter a importação e voltar do jeito que estava antes. Muito bem. A princípio, tá aí, vocês viram que é muito fácil, qualquer dúvida, repito, venha na nossa central de suporte. Muito bem, agora que você já sabe como importar, faça os testes, você tem no Pipedrive uma planilha de amostra, se você quiser começar importando essa planilha de amostra, como você viu, então experimente, ou então pegue a tua própria planilha, crie os campos antes, importe a tua própria planilha, de repente começa com uma planilha pequena, com 5, 6 contatos apenas, só para ver se vai funcionar direitinho, depois você reverte a importação e importa novamente. Você vai ver que é simples, qualquer dúvida, tem sempre o suporte técnico, 24 horas por dia, todos os dias, em português, da Pipedrive, para te auxiliar e tirar suas dúvidas. De novo, inscreva-se no nosso canal, curta essa videoaula e continue acompanhando aqui as dicas de vendas e de Pipedrive. Sucesso, até o nosso próximo vídeo.